Espartanos! Bom dia pessoal! Bom dia, mais um podcast espartano da vida moderna. Continuando o capítulo Vida Militar e Mundo Espartano. Exatamente, capítulo do livro de Heróis de Esparta de Sérgio Pereira Couto. Tá curtindo os podcasts? Manda aquela voadora no like aí, uma bicuda aí no botão de inscrição. Chacoalha aí, dá uma porrada aí no sininho aí. Balança esse sininho aí para continuar recebendo as notificações. E claro, pessoal, compartilha o vídeo aí com quem você acha que curte essas mensagens aí, quem tem um perfil de guerreiro ou quer, né, ser mais guerreiro nessa vida moderna aí, que tá uma batalha mesmo. É uma guerra, dia a dia é guerra. Mas aqui é Esparta e nós vamos para frente. Pode vir as pedradas, pode vir os problemas, mas aqui nós estamos firmes. Ahú! É isso aí, espartanos. Continuando a história então. Então, no último capítulo eu falei sobre o desafio mesmo, né, da quarta batalha de Termópilas, né, que Roma ia fazer contra a Síria. E nessa batalha o Filipe da Macedônia estaria presente, né, e Roma estava sem um contingente militar, né. Então eu falei sobre a reflexão dos espartanos, né, ao contrário de Roma sempre ter gente disponível para a guerra. E também falei das reflexões sobre integridade, sobre você não se perder, né? Você não deixar de ser você mesmo, né? Em relação às influências aí desse mundo moderno de hoje em dia. Isso aí foi só uma recapitulação aí do último podcast, mas quer entender melhor, aprofundar, assiste lá, né? E aproveita e dá uma bicuda também, espartano no like lá. É isso aí. Bom, então como eu falei com vocês, o Filipe da Macedônia, ele foi para casa, ele quase não dormiu direito, ele ficou cheio de pensamentos, ansioso para encontrar Cláudio Germânico de novo e continuar essa saga para entender melhor os heróis de Esparta, para entender justamente mais sobre os espartanos, né? Então, aqui fala no livro que ele mal chegou lá no Senado e Cláudio já estava lá e estava organizando alguns documentos, né? E aí ele disse: "Salve, meu jovem", disse o Cláudio, né, com aquele olhar alegre, né? E aí ele tava meio que catalogando uns documentos velhos lá e falou pro Filipe: "Olha, nós tava falando de Esparta, cara, eu achei que uma caixa antiga. Achei uma caixa velha aqui empoeirada e essa caixa aqui tá cheia de relatório aqui que vai te interessar muito, porque falam justamente, esses relatórios falam sobre Esparta." Né? Aí Filipe foi ao delírio, né? Bacana demais, informação assim, quente, né? De Esparta, porque era difícil ter informação de Esparta, pessoal. Eles eram muito fechados, era difícil a gente obter alguma informação da cultura espartana. Eles eram muito blindados em relação a isso, né? Então, os dois foram conversando, né? Sobre essa caixa aí, né? E aí o Cláudio meio que naquela pilha lá, né, de tábuas e enfim, daqueles, começou a mexer nas coisas lá, né, daquela biblioteca ali do Senado ali onde que eles estavam, né, e muito empoeirada por sinal, muita poeira, né. E aí Cláudio chega pra ele: "Ó, inclusive, ô Felipe, eu encontrei aqui um pequeno retrato, sim, de um artista, esse artista de Atenas, e ele desenhou um retrato do exército espartano de Leônidas", né? Aí o Filipe ficou maluco, né? "É mesmo?", perguntou o Filipe interessado. "E é da época dos 300 mesmo?" Aí ele falou: "Não, lógico que não, né? Não seja burro, meu filho. Lógico que não. A Batalha dos 300 de Esparta aconteceu há muito tempo, né? Nem com a vontade dos deuses haveria alguém vivo para contar como é que foi ou retratar o acontecido, né? Isso aí é textos e textos que vai pegando de Plutarco, Heródoto, né, que teve contato com algumas pessoas, que tiveram contato com outras que tiveram perto da batalha lá e mais ou menos descreveram o que foi, né? Mas aí essas fontes não são de forma nenhuma confiáveis, né? Então tem esse negócio, né? Mas ele falou assim: "Ó, mas eu vou te mostrar esse retrato aqui, é válido de mostrar para você ver que nessa foto aqui a aparência altiva dos exércitos espartanos, né?" E aí quando o Cláudio voltou, né, ele mostrou para Filipe um vaso de porcelana. Na verdade a foto mesmo era um vaso de porcelana, né? E ele foi pintado à mão. A fotografia foi pintada à mão, né? E ali no vaso dava para ver realmente o poderoso exército de Esparta com seus elmos e escudos,
sendo massacrados pelas flechas disparadas dos persas. Quer dizer, eles colocaram ali justamente o momento que o exército de Esparta perde para Xerxes, né? Que é a cena final do filme 300, né? Onde a chuva de flechas ali no final da batalha ali, os espartanos se entregam ali, né? Não teria como fugir, eles vão pra luta, abre a guarda, né? E é flechada para tudo quanto é lado. Leônidas tenta acertar Xerxes, mas mal sucedido, né? E aí eles retratam justamente esse momento, né? E aí eles começam a conversar aqui, Cláudio e Felipe, né? Pô, incrível que alguém queira retratar justamente esse episódio num vaso, né? Comentou o Felipe enquanto examinava a peça, né? E aí não, o Cláudio, claro que eles querem retratar justamente isso, porque Leônidas, ele era um epítome, né, do heroísmo, né? Então por que não deveriam justamente mostrar esse ato corajoso de herói, né? Ele era um herói que, na verdade, ele tinha perdido a causa, né? Mas aí o Felipe começa a contestar Cláudio, né? Pô, mas é um herói que foi para perder a causa, é estranho isso, né? E aí o Cláudio se aproximou-se do jovem historiador, mas meu filho, o espírito espartano, ele fala mais alto que qualquer coisa. A coragem de Leônidas virou lenda, né? Então, saiba que lá, né, há um culto em sua memória. Sabia que lá em Esparta tem um culto até hoje lá em sua memória. Ele praticamente virou um deus. Os espartanos praticamente, em algumas regiões lá que ele fala, na Grécia, virou uma religião, né? Então, assim, é um ato de coragem que ficou realmente aí, é um propósito aí, um legado que ficou para várias gerações, né? Porque aconteceu tem muito tempo e esse ato é falado e mencionado até hoje, né? E aí Felipe devolveu a peça para Cláudio, né, que colocou em cima ali da sua mesa, do outro lado do recinto, né? E aí depois voltaram, pegando uma cadeira e voltaram a conversar. Bom, aqui, pessoal, a gente pode finalizar a história aqui nesse momento aqui. E aqui a gente já pode vir com algumas reflexões, né? Por exemplo, no caso da causa de Leônidas, né? Pessoal, Leônidas, quando o Felipe ele questiona Cláudio, pô, mas Leônidas era um herói, era corajoso, mas ele foi, na verdade, por uma causa que já estava perdida, né? Então, assim, aí ele fala, não, mas a coragem valeu a pena, essas coisas, né? E no filme, pessoal, quem assistiu o filme 300, vê que essa decisão de Leônidas ir para a guerra não é uma decisão de um rei espartano. Porque, na verdade, aqui cabe uma reflexão aqui muito forte aqui, né? Leônidas, na verdade, ele desobedeceu o conselho dos Éforos. Os Éforos falaram, Esparta vai cair. Apesar de no filme mostrar que os Éforos foram comprados, né? O conselho lá dos anciões foram comprados. O que dificilmente acontecia em Esparta, porque eu acredito que esse tipo de corrupção, corromper um espartano era difícil. Não que não houve sim, aconteceu, mas era mais difícil, né? Mas eles falaram em relação a Esparta não ir para a guerra, essa mensagem estava muito clara para o rei Leônidas. Não é para ir para a guerra, vai ter o Festival da Carneia. Festival religioso é mais importante do que guerra. Não é para mover o exército de Esparta para lugar nenhum, porque o exército e os homens de Esparta precisam ficar aqui para o Festival da Carneia, para elevar os deuses aqui, honrar os deuses, os espíritos, entendeu? A questão religiosa era muito forte ali em Esparta, né? E aí, como o Leônidas vai para casa e ele começa a questionar com a rainha Gorgo no filme, né? E a gente vê justamente isso. E, olha, a rainha chega para ele e, né, a rainha muito sábia, né? A rainha de Esparta muito sábia. Fala para ele, olha, essa não é uma decisão de um rei de Esparta, mas sim de um homem livre, né? O que um homem livre faria, né? E aí o Leônidas, ele meio que toma uma decisão, assim, contra o conselho, né? Mas, ao mesmo tempo, respeitando o conselho. Ele acha o caminho do meio. Ele não vai nem para um lado, nem para o outro. Nem para um extremo, nem para o outro. Ele acha um caminho do meio. Ele acha a solução. Ele quer ir para a guerra, mas ele não pode levar o exército inteiro. Então ele só vai com uns 300. E é um ato de coragem, é um ato lendário,
É um ato que ele sabia que não ia aguentar todo o exército da Pérsia, mas ajudou demais, não só a Esparta, mas como toda a Grécia, a atrasar o exército de Xerxes e o exército real de Esparta e os outros exércitos da Grécia poder se preparar melhor para esse combate, né? Então foi uma decisão corajosa, né? Em que, querendo ou não, os fins ali meio que justificaram, né? A própria morte foi um ato de sacrifício, pessoal. Abrir mão de si mesmo, né? E hoje, para a reflexão espartana, é uma reflexão que eu quero que vocês prestem muita atenção, porque hoje em dia essas coisas aí estão muito... Às vezes eu vou falar de filosofia, eu vou falar de ética, eu vou falar de coisas de certo e errado, né? E aí vocês podem estar achando que eu estou incentivando, impulsionando algum tipo de opinião, e não é. Na verdade, o Espartano da Vida Moderna, a gente quer passar uma mensagem aqui para trazer vocês para reflexão, para vocês tirarem as próprias conclusões, né? Sobre certo e errado, enfim, né? Então, a reflexão vai muito nisso aí, né? Sobre a gente estar praticando alguns atos pela sociedade, pelas leis considerados ilícitos, mas às vezes com um motivo nobre, né? Às vezes um motivo nobre. No caso de Leônidas, ele sacrificou ali aqueles 300 homens, né? Estavam dispostos também a ser sacrificados, mas salvaram Esparta, salvaram a Grécia naquele momento contra o exército de Xerxes, né? Então a pergunta que fica a reflexão filosófica os fins justificam os meios, pessoal, né? Então, aí quando a gente vem para a vida moderna, cabe várias outras reflexões, né? Por exemplo, um funcionário que está ali passando necessidade, né? Ele está ali já agarrado de dívida, ele tem que sustentar a família dele, tem que sustentar o filho, comprar remédio, pagar plano de saúde, né? E de repente o patrão dele, o empregador dele, chega e pede para ele sonegar imposto. Chega para ele e pede para ele fazer um ato ilegal dentro da empresa, né? E aí ele vai olhar para o lado dele, egoísta, da família, né? Ele vai olhar para a família dele e tal. E aí, será que ele vai aceitar? Será que ele vai questionar o chefe dele? Será que ele vai preferir manter a ética dele do que ser mandado embora? É uma reflexão profunda, né, pessoal? A mesma coisa da pessoa que fala assim, mas o fulano é ladrão, ele roubou o alimento, né? Ele não teve uma atitude ética roubando alimento. Tudo bem, o cidadão ali foi lá e furtou ele foi ali numa feira ali, furtou uma fruta e tal, mas olha a causa, foi para justamente que o filho dele estava passando fome. Então, se ele não tivesse roubado essa maçã, será que ele não teria sido ético com o filho dele, no sentido de preservar, né, o filho dele, não deixar o filho dele passando fome? São reflexões assim, pessoal, que não tem certo e errado, assim, sabe? Que por um ponto de vista é certo, mas por um outro ponto de vista social é errado. Mas quem disse também que o ponto de vista social está totalmente certo? Quem disse que as leis estão totalmente justas e corretas? Principalmente no Brasil, quem faz as leis aqui são as casas legislativas, são os deputados, né, senadores. E tem muita lei aí que não é coerente com a justiça, com a ética. E aí você vai cumprir uma lei, né? Você vai ser um cidadão correto, politicamente correto, né? Vai cumprir toda a lei certinha. Mas quem diz que você está fazendo certo? Então, pessoal, isso são reflexões profundas que a gente deve fazer, que a gente deve analisar, né? Isso é muito importante. Por exemplo, eu morar num país que aceita a pena de morte, é uma coisa que tem que ser repudiada. Vai contra os direitos humanos, mas naquele país, pena de morte é legal. Pena de morte, e existe isso, tem países aí, Estados Unidos, acho que o Texas, se eu não me engano, né, que a pena de morte é legal. Aí eu sou, por exemplo, um membro ali da justiça ali, da polícia, que tem que executar um condenado. Eticamente, pela sociedade, tá certo, é a lei daquele estado ali. Agora, dentro do meu íntimo, eu tirar a vida de um outro ser humano, tá certo isso? Então, essa é a reflexão profunda que a gente tem que fazer, né? A gente pode pegar também como exemplo, não sei se vocês viram, mas até indico um filmaço aí que chama O Voo, né? Com Denzel Washington lá. E aquele filme mostra que ele estava drogado,
né, que ele estava conduzindo um avião, que ele era piloto de avião, estava conduzindo um avião com vários passageiros, ele estava drogado, e pelo fato de estar drogado, ele conseguiu fazer uma manobra lá que salvou muitas vidas ali. Se ele tivesse no estado normal, provavelmente todo mundo teria morrido. Então ele fez certo em estar drogado para conduzir aquele avião? Não, ele estava errado. Eticamente ele estava totalmente errado, conduzindo um avião embriagado. Porém, né, pelo fato de estar embriagado, cheirou cocaína ali, estava com reflexo apurado e conseguiu fazer uma manobra. Então assim, não estou sendo a favor, igual eu falei, não estou sendo a favor de nada, não estou incentivando a nada, estou trazendo vocês para reflexão, né? Que essa questão do certo e errado é uma coisa assim muito delicada, tem todo um contexto por trás, né? E tem toda uma causa e consequência por trás, né? E essa que é a questão. Essa que é a questão mesmo, né? Dos fins justificar os meios, né? Então, realmente, esses exemplos do roubo para sustentar um filho que está passando fome, né? Você ter que cometer um ato de tirar a vida de uma outra pessoa porque é a lei do seu país, né? Então, assim, essa questão de quem faz as leis, né? Também. Então é isso aí, pessoal. A reflexão de hoje fica aí para esse tipo de pensamento, para as pessoas que são muito taxativas. Não, é certo, é errado, é certo, é errado. Claro, a gente tem que caminhar pelo caminho da luz, tentar fazer sempre o certo, tentar sempre fazer o bem, né? Mas infelizmente, nem sempre está cumprindo uma lei da justiça, você está fazendo o certo. É isso que eu quero trazer aqui. Nem sempre a lei vai estar certa, nem sempre a lei vai estar justa. Tanto que as leis hoje no direito a gente vê que se atualizam constantemente. Porque chega um ponto que fala assim, não, isso aqui é ilegal, isso aqui não faz sentido, né? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês me entendam bem, que essa mensagem tenha sido clara. E principalmente agora que nós estamos vivendo uma fase onde todo mundo está sendo cancelado por se expressar mal. Uma vez que você defende uma posição, mas se expressa errado, vai parecer que você defende outra. E você vai ser julgado, você vai ser cancelado, você vai ser apedrejado, né? Porque as pessoas estão totalmente intolerantes. Uma palavra errada, mal expressada, ou às vezes que as pessoas pegam de sacanagem, editam vídeos e tiram de forma de contexto, né? Faz você também ser cancelado. A gente está vendo vários casos aí na mídia agora, né? E é complicado, pessoal. A gente tem que saber ter inteligência e analisar melhor os fatos e apurar melhor, né? Porque tem muito fake news aí também rolando, né? Então, realmente importante a gente buscar a fonte, buscar realmente a intenção, o contexto daquilo que aquela pessoa queria falar, né? Para comunicação não ficar essa coisa distorcida. Ser mais tolerante, pessoal. Saber escutar, interpretar melhor e não já sair julgando, punindo, sendo intolerante, sabe? Vamos tentar ser inteligente. O que é ser inteligente? Quem é uma pessoa inteligente, ela escuta os dois lados da moeda. Ela sabe analisar, ela sabe pesquisar, ela olha para um lado, ela vai vendo ali o que tem de bom naquele lado, ela olha para o outro lado, ela vê o que tem de bom, ela olha por cima. Ela não polariza, não, eu tô desse lado, tô daquele outro. Não, para essa condição aqui, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, né? E a gente tá vivendo hoje no país, né, uma questão também de vários temas aí ligados a esse tipo de coisa, que as pessoas têm que saber pesquisar, você tem que saber procurar, tem que ver fontes, porque a verdade é essa. Tem essa série no Netflix aí, das mídias sociais, que fala muito disso. Quando a pessoa ela só consome um tipo de mídia, mais tipo de mídia daquele modelo, daquele político que ela gosta, daquele tipo de conteúdo que ela gosta, ela vai sendo bombardeada por aquilo. E ela não consegue enxergar o outro lado, ela não consegue ver o outro lado, ela não consegue ter tolerância nem com o outro lado, já vai atacando, já vai julgando, já vai processando, já vai massacrando. Então é isso aí, pessoal, vamos ser inteligentes, vamos pensar, né? Vamos, claro, se expressar melhor, né? Se expressar melhor, tentar expressar da maneira clara, para as pessoas entenderem. Eu conversei com uma pessoa essa semana e ela falou uma coisa muito certa mesmo. A gente não é responsável pelo aquilo que as pessoas vão entender. A gente é responsável pelo aquilo que a gente fala e com a intenção do que a gente fala. Mas infelizmente as pessoas às vezes elas vão entender da maneira que mais convém para ela, né? De forma egoística, né? Ou infelizmente elas vão entender de uma forma que te prejudique, já querendo te cancelar, já querendo te julgar, já querendo te apedrejar. Infelizmente tem gente assim,
que não consegue ver o contexto geral, não consegue analisar a informação de uma forma geral. Isso é muito triste, né, pessoal? Isso é muito triste. E a pessoa, às vezes, ela paga por isso, às vezes ela é excluída da sociedade, né, por ter se expressado mal, por ter tirado uma frase dela de contexto, né, sendo que ela defende uma coisa, às vezes, totalmente ao contrário, né. Então essa foi a reflexão hoje, um pouco polêmica, um pouco complexa, mas que eu queria que eu vou trazer vocês realmente para os pensamentos, né, para vocês refletirem em relação à sua tolerância com as pessoas, com as opiniões das pessoas, né, com o fundo de verdade que aquilo ali traz, se você sabe analisar, se você sabe conversar de forma inteligente. O Leandro Carnal fala, não tem como debater com uma pessoa que já chega com uma crença pronta, que já te joga com uma crença pronta, e ela fala, não, é assim, 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 eu sou dono da verdade. Então, como é que você debate com uma pessoa assim? Não tem jeito. Uma pessoa inteligente, ela sabe ver os dois lados da moeda, ela sabe analisar, né? Ah, mas você fica em cima do muro. Não, isso não é ficar em cima do muro, não. Isso é ser inteligente. É você ver que o governo ali, por um lado, o governo ali de esquerda, não, fez muita coisa errada, mas também fez muita coisa boa. O governo de direita tá errado também em vários pontos, mas tem pontos que são positivos. Então, o que você pode pegar de melhor de cada um ali, entendeu? E não só em relação à política, em relação à religião, em relação à conduta das pessoas. Todo mundo carrega um lado ruim, um lado bom. Todo mundo tem qualidades, todo mundo tem defeitos, entendeu? Então, como é que você quer enxergar melhor a vida? Como é que você quer enxergar com mais positividade, ou se você olhar só nos defeitos? Igual, às vezes, também um funcionário que é excelente na empresa, ele comete um erro e ele é julgado por aquele erro ali, e tudo aquilo ali que ele fez de bom, né, para contribuir para a organização ali, parece que é esquecido, parece que é cancelado, né? Então é isso aí, pessoal. A reflexão hoje mesmo é só para a gente trazer nossos pensamentos para essa autorreflexão aí e analisar nosso comportamento na sociedade. Espartamos junto aí, semana que vem tem mais histórias de Esparta aí, e é isso aí. Ahul!